Você sabe qual foi a história de amor que deu início a tudo em Bridgerton? Hoje vamos conhecer a gênese da família, o romance de Violet e Edmund. Mas antes de começarmos, se você ama essa saga, já deixa aqui o seu like. Se inscreva no canal para não perder nenhuma história. E para um apoio mais especial, conheça a opção Seja Membro. Agora, vamos para a história. Por trás de toda a grande família existe uma história de amor fundadora. Uma chama que foi acesa primeiro e cujo calor aqueceu todas as gerações seguintes. Na saga dos Bridgerton, um clã conhecido por seus romances arrebatadores. E essa chama tem um nome: Violet e Edmund. A história deles não é apenas um capítulo do passado, é o alicerce, a gênese de tudo o que conhecemos e amamos. É a história de um amor que começou com uma travessura infantil. Floresceu em um salão de baile, construiu um império de afeto e sobreviveu até mesmo à mais devastadora das tragédias. A nossa história começa em 1774, nos campos verdejantes de Surrey. Lá conhecemos Violet Ledger, uma garotinha de 8 anos, de estatura baixa, mas com uma personalidade gigante. Acho que o problema com as baixinhas irritadas começa aí, já tem muito tempo. Mimada e cheia de vida, ela era o centro do universo de sua família. E nesse universo, um dia, entrou um pequeno cometa do caos, Edmund Bridgerton. Com apenas 10 anos e um gosto travesso por pegadinhas, Edmund, em uma visita à vizinhança, decide pregar uma peça em Violet. E acabou sujando ela de farinha. E para a orgulhosa Violet, aquilo não foi uma brincadeira. Foi uma declaração de guerra. Ela o declarou como a criança detestável. E em seu coraçãozinho determinado, traçou um plano de vingança. Ela iria sequestrar a torta de amora destinada a ele. Sua missão, no entanto, foi um fracasso cômico. Pega em flagrante, com a mão na torta, ela teve que se explicar ao pai. Foi então que ouviu as palavras que, na época, a aterrorizaram. Seu pai, com um sorriso conhecedor, sugeriu que Edmund provavelmente só fez aquilo porque gostava dela. E para a pequena Violet, a ideia foi um escândalo. Punida e frustrada, ela cravou em sua mente uma certeza infantil. Ela odiava Edmund Bridgerton com todas as suas forças. Mal sabia ela que o destino tem um jeito irônico de transformar o ódio infantil na primeira faísca de um grande amor. Anos se passaram. A menina espirituosa se torna uma jovem debutante. Nos salões de baile de Londres, Violet e sua amiga Mary se sentiam como violetas em um campo de rosas, ofuscadas por outras jovens mais vistosas, sabe? Elas raramente eram convidadas para dançar, espectadoras silenciosas do grande mercado de casamentos. Até que uma noite, em meio aos sussurros e leques, um jovem alto, de porte atlético e sorriso contagiante atravessou o salão. Violet não o reconheceu de imediato, mas sentiu ali uma atração inexplicável. Era Edmund. O menino travesso havia se tornado um homem de beleza estonteante e uma alegria que parecia iluminar o ambiente. E o mais chocante, ele caminhou diretamente até ela. Ele não a havia esquecido, e ao lembrá-la ali do incidente da farinha, as memórias voltaram, e com elas uma vergonha que logo se transformou em risadas. Eles dançaram, e naquela dança o mundo ao redor de Violet desapareceu. Ela viu nele uma alma livre, uma felicidade pura que ela nunca havia encontrado em ninguém. E naquele instante, um juramento silencioso foi feito em seu coração. Ela nunca mais conseguiria parar de olhá-lo. Não naquela noite, e nem pelos anos que eles teriam pela frente. O jogo de criança havia acabado. O romance de suas vidas estava apenas começando. 6 meses foi tudo que bastou. 6 meses depois daquela dança, Violet Ledger se tornava Violet Bridgerton. O casamento deles não foi um arranjo conveniente, como tantos outros ali que acontecia na época. Foi uma união de almas que se reconheceram. A mãe de Violet preocupava-se com a juventude deles, mas para Violet a juventude não era um obstáculo, era uma promessa. A promessa de crescerem juntos, de passarem a juventude e a velhice lado a lado. E na noite de núpcias foi a primeira vez para ambos. Um marco de pureza e descoberta mútua que selou a profundidade de seu vínculo. Eles eram jovens, apaixonados e tinham um sonho compartilhado: encher Aubrey Hall, o lar dos Bridgertons, com risadas, com vida, com filhos. Muitos filhos. Um para cada letra do alfabeto, talvez. 20 anos se passaram. 20 anos de um casamento que era a inveja da sociedade. Aubrey Hall estava repleto de vida. 7 crianças já haviam nascido, e a 8ª estava a caminho.
O amor de Violet e Edmund só se aprofundava. Eles eram o sol um do outro. Até o dia em que o sol se apagou. O som que quebrou o silêncio daquela tarde de sol não foi um trovão, mas um grito. O grito de sua filha Eloise. Grávida de 8 meses, Violet correu, o coração martelando contra as costelas, e encontrou a cena que despedaçaria seu mundo. Edmund, seu Edmund, o homem que era a própria personificação da vida, estava caído no chão, sem vida aos 39 anos. O Visconde Bridgerton estava morto. A causa, uma ironia cruel do destino, uma simples picada de abelha. O trauma foi tão avassalador que Violet desmaiou. Pelas 3 semanas seguintes, ela se tornou uma fortaleza. Engoliu as lágrimas, suprimiu a dor e se manteve de pé por seus 7 filhos, que agora olhavam para ela em busca de uma força que ela não sabia se tinha. Então, em meio ao inverno de sua alma, uma nova vida chegou. Nasceu sua 8ª filha. Violet estava convencida de que seria um menino, um pequeno Edmund, que carregaria o nome e o espírito de seu pai. Mas em seus braços estava uma menina, quieta e delicada. E Violet, ao olhar para aquele pequeno ser, tomou uma decisão. Ela não a chamaria de Edmund, mas de Hyacinth. Jacinto, a flor favorita de seu falecido amor. E ela a chamaria de Hyacinth, porque os jacintos floresciam toda a primavera, um símbolo de renascimento. E aquele bebê era isso, o renascimento de sua esperança. Naquele momento, segurando a filha e cercada pelas outras, Violet Bridgerton finalmente se permitiu chorar. E os anos que se seguiram foram uma prova da força de Violet. Ela não apenas criou seus 8 filhos, mas se tornou a maior defensora do amor verdadeiro. Ela não se importava com títulos ou fortunas. Ela queria para seus filhos o mesmo que ela teve com Edmund. Um amor que fosse real, uma parceria de almas. Ela nunca se casou novamente, não por um juramento ou por tristeza, mas por uma simples e poderosa verdade. Ela nunca poderia se contentar com nada menos do que Edmund a fez sentir. O amor deles havia sido tão completo, tão perfeito, que preencheu toda a sua vida. Em sua velhice, cercada por seus 33 netos e 5 bisnetos, sentadas nos jardins de Aubrey Hall, Violet respondia à pergunta que seus filhos sempre faziam: "A senhora é feliz?" E a resposta era sempre sim. Porque, embora a ausência de Edmund fosse uma cicatriz em sua alma, a presença de sua família, o fruto daquele amor, era a prova de que valera a pena. O amor de Violet e Edmund não terminou com a picada de uma abelha. Ele se transformou, tornou-se o legado Bridgerton. Tornou-se a força que guiou cada um de seus filhos em suas próprias buscas apaixonadas pela felicidade. O romance deles não morreu, ele se tornou imortal. A história de Violet e Edmund é a prova de que alguns amores são tão grandiosos que se tornam o alicerce para todas as outras histórias que vêm depois. Mesmo na ausência, o amor deles foi uma presença constante, um guia para toda a família Bridgerton. E se você gostou, peço que apoie nosso trabalho. Deixa aqui seu like, tá bom? Se a história te tocou, inscreva-se para não perder os próximos capítulos. E nos comentários, lógico, me diga o que você achou do romance deles. Agradeço por me ouvirem e, como sempre, imortais, até a próxima.